Agora que nós conhecemos as propriedades, sabemos como utilizamos ela, tudo bem que por enquanto só podemos utilizar conhecendo os limites da função, e dá para fazer isso pelo gráfico. Mas vamos às novas propriedades, ou melhor, as demais propriedades, conforme prometido, são cerca de 11. E essas próximas propriedades serão as propriedades chaves, que de fato nos dirão como calcular o limite. Principalmente essa 7 e essa 8. Acho que essa 7 e essa 8, guys, deveria até ser 6 e 7. Mas tudo bem. Ou 1 e 2. Essa 7 e essa 8 poderiam ser as primeiras propriedades, pois elas são, de fato, são as únicas das propriedades que nós temos que nos dá valor de limite calculado diretamente. Pois bem, vamos lá. Então eu vou começar aqui pela propriedade 7 ao invés da propriedade 6. A propriedade 7, guys, você está vendo um Czinho, já sabe que C significa constante. E ela diz o quê? Limite de uma constante, não importa para onde o x tende, é a própria constante. E isso é fortíssimo. Pela primeira vez, desde quando introduzimos limites, nós aprendemos a calcular um limite. Pela primeira vez. A partir de agora, sabemos calcular limite de quê? De uma constante, sem precisar usar tabela. E tem uma explicação para isso. Acontece o seguinte: quando a função é constante, significa que ela tem o mesmo valor sempre. Então não importa do que eu aproximo o x. Não importa se eu aproximo o x do 2, do 5. O valor da função é o mesmo. Então o limite há de se esperar que seja esse mesmo valor. E essa é a explicação. Vou colocar um exemplo bem aqui, um exemplozinho, para a gente ter ideia dessa propriedade. Então vamos, por exemplo, calcular, eu vou deixar em vermelhinho mesmo, né? Já troquei. Vamos, por exemplo, calcular o limite de 5 quando x tende a 2. Limite de 5. Esse risquinho aqui foi acidental. Qual é o limite de 5? 5 é uma constante. Para quem não lembra só o que é uma constante. É um número. Ver um número só, sem variável, é constante. 5 é uma constante. Qual é o limite da constante? A própria constante. Então aqui dá 5. Acabou. Não preciso usar a tabela. Não preciso mais nada. É só isso. Limite da constante é a própria constante. Até porque, se minha função é constante igual a 5, ela é sempre 5. Não importa se eu estou aproximando o x do 2, ela é 5. É um exemplozinho direto. A próxima propriedade, guys, que já vai nos ajudar a calcular muitos limites, não só um, nem dois, muitos limites, é a propriedade da identidade, que diz o seguinte: o limite da identidade, ou melhor, talvez para você a linguagem mais fácil é variável. Perceba que eu estou calculando o limite só da variável. Quando a gente olha só para a variável como função, a gente chama de identidade. Mas eu vou usar o termo variável, que talvez seja mais fácil para você. O limite da variável quando x tende a um certo a é o próprio a. E por que é isso? Isso aqui também tem uma explicação razoável. Veja bem, a minha função é a própria variável. Quando eu quero analisar calcular o limite, lembre-se lá que calcular limite é analisar comportamento. Eu quero analisar comportamento da minha função, que é o x, para x próximo do a. Ora, guys, a minha função é a própria variável. Então, quando o x vai se aproximar do a, o x é variável. A minha função, que é a variável, está se aproximando de quem? Do a. Se x tende a minha função, que é o x, está tendendo a a. Então, meu limite é a. Por isso que limite, guys, da variável vai ser para onde tende. Para onde tende. Por exemplo, qual é o limite, então, de x quando x tende a 1? Esse aqui é o x. O próprio x está tendendo para onde? O próprio x está tendendo para 1. Então, meu limite é 1. Vamos colocar outro. Quanto é o limite de x mais... Não, x não, né? De x quando x tende... Vou aperfeiçoar um pouco.
limite de x mais 3 quando x tende a 2. Olha, veja, vamos dar. Olha só como essa propriedade, juntando com a 7 ali, já me dá vários limites. Eu não sei calcular esse limite, a gente não sabe, mas perceba que aqui eu tenho um mais. Um mais é o quê? Uma soma. Então, por ser uma soma, eu posso usar a propriedade da soma. E a propriedade da soma me diz o quê? Que eu posso calcular o limite do primeiro mais o limite do segundo. Todo mundo x tende a 2. Não é isso que a propriedade da soma me diz? Olha que coisa boa. Acontece que eu sei o limite desse e eu sei o limite desse. Qual é o limite desse? O limite desse aqui é a questão do 8. É o limite da variável. E a própria variável vai para 2. O x tende a 2. Então, esse x, que é a minha função, vai tender aonde? O x está indo para 2. Meu limite é 2. Aqui é limite de uma constante. A gente sabe que é a própria constante. Aí vai ficar 2 mais 3, que é igual a 5. Olha, veja. Já sei calcular o limite. Então, bem natural esse limite. Próxima propriedade é o propriedade. Aí eu vou aqui para a propriedade 6. Só lembrando que a 7 e a 8 já vai dar bastante coisa juntando com aquelas propriedades operatórias. Vamos já ver um exemplo mais claro. Mais claro não, né? Esses exemplos já estão claros, mas nós vamos ver outros exemplos já já. Guys, a propriedade 6, eu não queria ir para 6 ainda. Será que eu vou para 6? Eu vou para 6. A propriedade 6 me diz o seguinte, eu vou explicar ela. Isso aqui, veja o que é isso. Isso aqui é uma potência, isso aqui é um limite e aqui eu tenho uma potência. É limite de uma potência. O meu expoente é um n. Expoente, para quem não sabe, o bichinho de cima na potência é chamado de expoente. O bichinho grande de baixo é chamado de base. Meu expoente é uma potência, a base é uma função. O que essa propriedade nos diz é o quê? É que quando você estiver calculando o limite de uma potência, basta calcular o limite da base, desde que o expoente seja fixo, tá? Expoente aqui é para ser um número fixo, ou seja, uma constante. Basta calcular o limite da base. Isso aqui a gente vai compreender melhor como funciona mais para frente. A gente vai usar com mais frequência mesmo essa propriedade 9. 9 é a propriedade da potência da variável. A propriedade da potência da variável, ela segue diretamente da junção da propriedade 6 com a propriedade 8. Por quê? Perceba, guys, eu não vou nem colocar isso aqui, ó. Quero calcular o limite de uma potência de variável. A gente viu pela propriedade 7 que quando tem limite de potência, basta calcular o limite de quem? Da base. Aí, ela está aqui, ó, calcular o limite da base. Aí eu pergunto a vocês, qual é o limite da base? A base é x. Ou seja, para onde a base está indo? A base é só o x. E o x está indo para onde? Para A. Então a base vai para A. Por isso meu limite vai ficar como? Vai ficar, essa base vai para A e fica elevado a n. A elevado a n. Então, a propriedade 9, você não vai decorar. Você não vai decorar a propriedade 9. Você não vai decorar a propriedade 6. Você não vai decorar a propriedade 8. Você vai fazer o quê? Você vai compreender. É muito diferente, Então, aqui é uma simbologia, mas você vai compreender da seguinte maneira. Como é que eu vou calcular o limite de um treco desse? Ah, o limite é só do x. O x não está indo para A, então esse x está indo para A. Acabou, meu limite é A. Você vai pela compreensão. Para onde a sua função está indo quando o x está tendendo. Essa é a grande filosofia do limite, que vai usar em vários limites propriedades. Você vai olhar para onde a sua função está indo, para onde a sua função está tendendo quando o seu x está tendendo para um canto. Se a gente olhar aqui de novo com essa filosofia, a minha função é o x. Para onde meu x está tendendo? Ora, o x está tendendo a A. Então, isso aqui está indo para A. Meu limite é A. Basicamente, você vai usar assim. E com essa filosofia, guys, a gente poderia calcular esse limite mais rápido. Por quê? Não, aí eu não vou falar agora, tá? Porque senão vai ser muita informação para vocês. Depois eu falo porque a gente poderia calcular mais rápido. Vamos com calma. Está indo para 9 minutos. Aí eu acho que as próximas propriedades vou deixar para o próximo vídeo.
Vou só passar um exemplo rápido da 9. Vamos supor que você quer calcular o limite de x elevado a 3 mais 8. E x tende... Me diga um número aí. Ah, não podem dizer. X tende um número que, sei lá... Vou usar 4, tá, guys? Vou usar 4. Aí, olha. Veja bem. Vamos calcular. Aqui é uma soma. Eu já sei que quando eu tenho soma, eu calculo o limite de cada parcela separadamente. Então, ao invés de a gente ficar escrevendo assim, ó, que demora muito, limite de um mais limite do outro, a gente vai colocar bem aqui, ó. O limite da primeira parcela eu vou colocar aqui, ou da segunda parcela eu coloco aqui. É mais prático. Por quê? Porque é soma. Aí eu sei que o limite da soma, eu calculo o limite de cada parcelinha. Então, a primeira parcelinha é uma potência, x elevado a 3. Aí eu uso a filosofia do limite. O meu x está indo para 4. Para onde está indo o x elevado a 3? Vai estar indo para 4 elevado a 3. 4 elevado a 3, guys, é 4 vezes 4 vezes 4. Sabe Deus quando dá isso, mas eu acho que é 64. Então, esquecendo o número, tá? Esqueça o número. Vamos tentar a filosofia. É uma soma. Primeira parcela, qual é o limite? X tende a 4. Então aqui vai tender a quanto? Esse x vai para 4, vai tender a 4 elevado a 3, que é 64. O 8 é constante, então continua sendo 8. Aí vai ficar esse mais esse, que dá 72. Pronto. Use a filosofia. E é isso aí. Thanks.